Glória ao Senhor. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Muito bom estar aqui, amados. Queremos agradecer logo de os irmãos de Teresina que estão conosco hoje, tá? Queremos estar mantendo essa comunhão cada vez mais próximo, essa comunhão de edificação mútua, né? Nós tivemos ali em Teresina, há 2 semanas atrás, eu acho que foi isso, uma comunhão maravilhosa, né, que tivemos ali, nos encorajou muito. Amém. E nosso sentimento continua o mesmo de estar essa comunhão de ida e volta com os irmãos, tá bom? Ó Senhor Jesus, esperamos que cada vez mais irmãos se encorajem tanto para ir como para vir. Amém? Ó Senhor Jesus. Nós queremos agradecer também aos irmãos que estão nos visitando hoje aqui, tá? Tem a Mariana com a esposa, a Gabriela com a irmã, a irmã Débora, aqui também que está conosco com seu filho. Aqui, como é seu nome? Scarlett? Nome difícil, Scarlett Jones. Amém. Viu? E nossos vizinhos aqui também, embora eles nem me considerem vizinho, que eu estou vindo pouco aqui, viu? É pouco mesmo, uma vez na semana. Eu estou voltando para casa, eu estou voltando. Amém, glória ao Senhor. Então, irmãos, a gente espera que cada vez mais a gente consiga estar tendo comunhão com os irmãos. Esse lugar aqui, nós estamos indo aos pouquinhos, mas nós queremos que aqui seja um local de reunião também. Amém. Aqui para esse bairro, né? Sim. Como queremos ter lá no centro. Porque hoje, quanto mais locais, melhor, né? Sim. Aí uma reunião aí, quinzenal, unindo todos os irmãos. Amém. Mas é bom toda semana ter uma reunião no bairro, onde for possível ter um local de reunião. Amém. Amém? Glória ao Senhor. E eu quero pedir que os irmãos estejam orando, os irmãos daqui, os irmãos de Teresina, que nós temos no coração um projeto para realizar aqui nesse bairro, como a gente já realizou aqui uma vez em Caxias, lá na Coab. Logo quando a gente chegou aqui em Caxias, a gente tinha um projeto que chegamos a ter 60 crianças matriculadas, que era em balé, aula de inglês, era violão, né, música, e estava sendo um sucesso o projeto. E depois, por algumas circunstâncias, não teve como ir à frente. Mas nós queremos também trazer aqui para o bairro, um bairro carente. Né? Tem muitas crianças, muitos adolescentes, que muitas vezes não têm algo, né, para fazer algo proveitoso, e às vezes acabam se perdendo. Então a gente não quer trazer apenas uma ideia religiosa, apenas conceitos religiosos, mas a gente quer trazer a vida de Deus. Amém. Que dá fruto. Não é? Uma vida de Deus que traz transformação. E a gente crê que isso é através de Cristo e a igreja. Amém? Cristo dando suporte e nós, a igreja do Senhor, desenvolvendo o plano que Ele quer que nós desenvolvamos. Amém? Amém? Glória ao Senhor. E por isso mesmo nós até convidamos a irmã Débora, ela é do Conselho Tutelar. E depois vamos ter uma comunhão mais próxima para expor a ideia do que a gente quer fazer, para fazer tudo dentro da lei, né? Amém. A gente tem um projeto aqui, tem espaço para a gente fazer horta comunitária, entendeu? Dá para desenvolver muitas coisas aqui no bairro, aquilo que dê para envolver os jovens, crianças, né? A Cleia tem outros planos que estão no papel, a gente está idealizando, e a gente crê que com a colaboração da igreja, né? Esse plano é para ser colocado diante da igreja. Tem aqui o irmão Marcelo, o irmão Neubo, que respiram, né? Sempre esses projetos. A irmã Luz, que sempre está conosco, onde a gente vai, né, irmã Luz? A irmã Luz já quer saber o dia de Teresina. Que dia que nós vamos para Teresina? Amém. Em breve. Olha, irmãos, quem quiser ir para Teresina, nós vamos ter comunhão com os irmãos, mas é daqui a uns 15 dias, tá? Amém. Aí a gente vai ver a data ideal, e nós queremos levar uma van, tá? Mas se tiver mais gente, a gente vê um transporte maior. Então não esqueça de colocar o seu nome, porque para Teresina, como é mais longe, então tem um custo, né? Para transporte. A gente também não quer ir, só chegar lá, tem como a gente quer também ter um jantar, né, com os irmãos, cooperar.
Pra gente... É muito... O bom, né, da reunião, a gente ouve a palavra, a gente tem comunhão com... Mas quando termina a reunião, é muito bom a gente estar numa mesa, reunido com os santos, né? Amém. Comendo algo. Oh, isso é muito bom, irmãos. A comunhão se estende e a gente desfruta daquela palavra que a gente já ouviu. Né? A gente já faz o primeiro ruminar ali de imediato. Amém? Glória ao Senhor. Amém. Então, irmãos, nós vamos ter uma palavra nessa noite, tá? Quem é que vai trazer a palavra? O irmão Marco Vinícius vai trazer a palavra para nós. E tem aqui um texto base que nós vamos ler, que é João 3,16, não é isso? E 1 Pedro 1,23. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé para a gente ler esse trecho da palavra do Senhor. Amém. Primeiro é o livro de João, Evangelho de João. É um versículo muito conhecido, né? Mas que toda vez quando nós lemos, com certeza, a gente extrai vida. Amém. João 3,16. Os irmãos encontraram? Na minha versão aqui diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos dizer junto: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Agora vamos para o livro de 1 Pedro. 1 Pedro 1,23, não é isso? Amém? Senhor Jesus, diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? Senhor Jesus, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? Vamos orar? Chega aqui, pastor Marcos Vinícius. Se não é só você não. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te damos graça nessa noite. É um Senhor tão especial. Essa noite que o Senhor nos reuniu aqui nesse lugar. E eu creio que é porque o Senhor quer falar conosco. E nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. Por isso queremos abrir o nosso coração para receber a tua palavra. Ó Senhor, retire da nossa mente toda interferência, toda barreira, para que a tua palavra entre no nosso coração e possamos receber com alegria. Usa o teu servo, Senhor, nessa noite, para que realmente seja usado para trazer aquela palavra que o Senhor quer falar a cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, amados. Grande prazer estar aqui, né? Ver esses amados irmãos caxienses. Senhor Jesus. E realmente a gente só pode agradecer ao nosso Deus, né? Porque o que Ele realiza é de uma peculiaridade que somente Ele é capaz de fazer. Senhor Jesus. E à medida que a gente foi ajustando Vou só cronometrar o tempo aqui, viu? Senhor Jesus. E à medida que o Senhor foi abrindo essa comunhão, né, e a oportunidade de nós estarmos aqui, né, fluiu do nosso coração uma preocupação. Né? Qual a preocupação? A preocupação de trazer a melhor porção de Deus para os irmãos. Senhor Jesus, né? Eu não tenho encargo nenhum de falar de uma religião, né? Mas eu tenho o encargo de falar de um Deus que é vivo. Amém.
Senhor Jesus. E é um Deus que eu experiencio esse Deus. Porque eu sei quem eu era e a pessoa que hoje eu sou por causa da transformação dessa vida. Senhor Jesus. Nós tivemos a oportunidade aí, irmãos, de lermos 1 Pedro, não foi? Senhor Jesus. 1:23. Que fala muito claramente, não é? Que a palavra é viva. Senhor Jesus. Mas se você pegar o que é a palavra aqui está no sentido da própria Bíblia, né? Senhor Jesus. E como é que a Bíblia, que se trata de um livro, do ponto de vista humano, se nós vamos olhar um livro, um objeto teoricamente inanimado, né? Senhor Jesus. Mas essa palavra, essa letra preta, nessas páginas brancas, à medida que eu vou lendo-as e vou trazendo-as para dentro de mim, essa palavra se torna vida. Amém. Senhor Jesus. Por isso é que diz que ela vive eternamente. Faz muitos anos que essas palavras foram escritas, irmãos. Mas muitos anos. Senhor Jesus. Né? E eu posso afirmar para os irmãos, essa palavra nunca vai ser obsoleta. Nunca vai ser ultrapassada. Senhor Jesus. Justamente porque ela é viva. Né? E essa vida se renova. Amém. Senhor Jesus. Porque justamente ela almeja alcançar essa transformação do ser humano. Ó Senhor Jesus. E porque nós estamos falando? E porque nós estamos falando de um Deus que é vivo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Voltemos aí para o livro de João, amém? Voltemos para o livro de João. Por favor, amados irmãos. João capítulo 1. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Senhor Jesus. Irmãos, nós queremos ter uma vida iluminada, uma vida diferente, uma vida que segue no caminho distinto do que é o caminho do mundo, nós temos que buscar essa vida de luz. E só há essa vida de luz nele. Senhor Jesus. Aí João 10. Né? O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Senhor Jesus. E o Senhor está nos dando a oportunidade hoje, irmãos. Não de nos vincularmos a uma religião, mas de nós termos uma experiência viva no Senhor. Porque esse Deus é vivo. E Ele está disponível a todo aquele que crê. E o que crê é o quê? É o que recebe o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tenha misericórdia de cada um de nós, né, irmãos? E possa nos dar realmente essa experiência. Uma experiência viva. Que nós só obtemos através da vida de Deus. Senhor Jesus. João, vamos lá para o capítulo 11. Capítulo 11 de João. E vamos ler o versículo 25, amém? 11 e 25. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Estamos aqui diante de um versículo muito retratado, conhecidíssimo. Né? Todos nós falamos isso aqui, todos nós alguma vez já tivemos algum contato com essa palavra. Senhor Jesus. Mas o ponto que eu quero trazer para os irmãos é o ponto da experiência de vida. Irmãos, a nossa vida não pode se limitar às coisas dessa terra. Nossa experiência terrena, ela é muito variável. Né? Senhor Jesus. O que me garante o que pode me acontecer daqui a 5 minutos? Né? A vida humana ela tem 3 aspectos, né? 3 tempos. O tempo passado, esse já não me cabe mais, porque já está consolidado. O tempo presente, que vai passando rapidamente. E o tempo futuro, que nós não sabemos. Senhor Jesus. Então o que nós sabemos? É o tempo presente.
E esse tempo presente ele vai passando, irmãos. Não é? Senhor Jesus. E o que nos garante quanto ao nosso futuro? Se nós não estivermos no Senhor. Não é? São diversas experiências. Eu vou contar uma dessa semana. Estava eu em casa, cheguei do trabalho, como de praxe, com um cansaço de um dia de labor, né? E no grupo alguém diz: irmãos, por favor, ore pelo meu filho que aconteceu um acidente doméstico, né? Aconteceu um acidente doméstico. E todos nós ali imaginamos a gravidade daquele momento e fomos orar, né? Senhor Jesus. E fomos orar. E meia hora depois, o irmão confirma que, infelizmente, o filho dele tinha passado. Infelizmente. Senhor Jesus. E nós pensávamos que era uma criança, né? Uma criança de 2, 3 anos. Quando a gente foi ver, um homem formado de 25 anos, né? Tinha sofrido um acidente elétrico em casa, passou ele e a esposa está hospitalizada. A gente falando uma situação que o nosso coração dói enquanto pai, né? Porque, irmãos, para o pai perder um filho, eu não tenho essa experiência, graças a Deus, né? Mas só em se colocar na situação da pessoa, a gente se compadece e se rasga por dentro. Senhor Jesus, não é? E aí, aos poucos, a comunhão vai tendo e mostrando que, infelizmente, é o que aconteceu. Mas quem disse que não pode acontecer com a gente também? O que nos garantirá que uma tragédia dessa não possa se abater conosco? Ou um adoecimento? Senhor Jesus. Vou trazer para os irmãos uma experiência minha, né? Estava eu em São Paulo, de férias, né? De férias. Acordei cedo como de praxe, fui tomar banho, escorreguei no banheiro e quebrei o fêmur. No primeiro dia de férias. E aí? O que nós vamos fazer? Irmão, se espiritualmente eu não tiver arraigado e alicerçado, eu me desespero. Longe de casa, longe da família, longe da possibilidade de cuidado. Uma cirurgia complexa, grande. Irmãos, é por isso que a gente precisa tomar uma decisão. E qual decisão? A decisão de receber o Senhor. Amém. Não como uma religião, mas como uma experiência de vida. Amém. Senhor Jesus. Amém. Não é? Tem uma viagem turística que é muito interessante, interessantíssima. É conhecer a chamada Terra Santa. As pessoas juntam dinheiro. De um ano para ir lá. E é muito bom, nós não somos contrários a nada disso. Não é? Mas mais importante, né? E as pessoas começam a ir nos lugares onde Jesus foi, né? Como se diz aí na poesia, a andar por onde Jesus andou, né? É muito bom. Você tendo recursos, tendo tempo, recursos para isso, né? Não tem problema nenhum, tem nenhuma. Mas, irmão, mais importante do que você rodar metade do mundo e andar pelos caminhos onde Jesus andou, é você fazer da sua vida os caminhos onde Jesus andou. Senhor Jesus. Entendam, irmãos, da necessidade de nós desfrutarmos de algo que é vivo e pode transformar a minha vida. Ó Senhor Jesus. E é esse aspecto do Senhor que eu tenho o encargo de compartilhar com os irmãos. Vamos lá para João 14,6. Amém, amados? 14,6. Respondeu-lhes, encontraram, amados? Amém. 14,6 do Evangelho de João. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, irmãos. Não nos enganemos. O caminho é o Senhor. Quer encontrar Deus? Quer buscar Deus? No tempo atual, o caminho é Ele, é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Pode ter o melhor pregador aqui, né? Podemos ter a pessoa que teve a maior revelação. E graças ao Senhor, temos muitos irmãos preciosos, com revelações preciosas. Amém. Mas esses só são válidos à medida que conduzem para o Senhor. Amém. Senhor Jesus.
ele se colocou como a verdade. O que é a verdade, irmãos? O que é a verdade? É o próprio Cristo. É o próprio Cristo, né? A verdade é aquilo que não é mentira. É a verdade. E a verdade é o Senhor, não é? Senhor Jesus. Se voltarmos aqui na palavra, veja que a tentação ali de Eva e a estratégia de Satanás sempre envolve a mentira. Sempre envolve a mentira. E não é a mentira limpa e seca. Porque se for mentira limpa e seca, facilmente a gente detecta, né? Senhor Jesus. Mas a meia-verdade, né? Aquela verdade que é um pouquinho de verdade mesclado com a mentira, ela é mais perigosa do que a mentira limpa e pura, né? Senhor Jesus. Se nós pegarmos o diálogo lá de Eva com a serpente, você vê claramente ali que a serpente, ela vai introduzindo ali no diálogo elementos que são em parte verdade e aí mescla com a mentira, porque aí você engana. E Satanás, irmãos, é um estrategista. Senhor Jesus. A palavra deixa muito claro que ele está aqui para roubar, para matar e destruir. Então, irmão, se alguém quer te destruir, você sabe que isso não é de Deus. Se algum propósito, alguma ideia, algum plano, alguma teoria não vai construir na sua casa, não vai construir na sua vida, pode ter certeza que ela é do diabo. Ela é do inimigo de Deus. E se é do inimigo de Deus, não interessa para Deus, e você não vai receber aqui dos irmãos, não é, nenhuma palavra que seja de desconstrução. Pelo contrário. Nós tiramos da nossa boca, se for preciso, para alimentar os irmãos. Porque não temos maior interesse, a não ser que os irmãos andem na verdade. Senhor Jesus. Não para mim, não propriamente para o irmão, mas sobretudo porque um Deus maravilhoso foi nos dado. Irmão, nós estamos aqui porque alguém pagou um preço. E esse preço não foi um preço banal, foi um preço de sangue, um preço de morte. Senhor Jesus. E é muito normal, irmãos, é normalíssimo que nós tenhamos consideração especial por aqueles que cuidaram da gente. Muito normal. É até um sentimento nobre de gratidão, né? Irmãos, mas não podemos desconsiderar a gratidão que nós devemos ter para com o Senhor. Porque foi Ele que nos gerou. Senhor Jesus. Somos gerados na realidade dessa palavra, né? Ó Senhor Jesus. Então não podemos titubear quanto a essa verdade. De o Senhor ser o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, nosso corpo é um corpo de pecado. A palavra deixa muito claro isso. Nós vivemos num corpo de pecado, né? E a gente desencoraja diante das situações. As situações podem surgir que nos desesperem, nos desencorajem, não é? Mas nós devemos saber em quem buscar esse desfrute de vida. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, irmãos. Que possamos fazer esse exercício espiritual. Tenhamos essa habilidade, né? Tem uma disciplina no ensino regular que eu achava interessante. Eu até paguei essa disciplina no ensino superior. Dizia que era educação física, né? Era educar o físico, né? A gente não vai educar a nossa mente, né? Saber o que é, né? Raiz quadrada de 36, né? A gente não vai estudar história, geografia, filosofia, né? Pois chega uma hora que a gente tem que também treinar o nosso físico. Mas o problema é que treina o físico, treina o nosso intelecto, e nós negligenciamos de treinar o nosso espiritual. E aí vem as situações, e as situações nos abatem porque falta justamente esse suporte espiritual, irmãos. Tenha misericórdia. Como eu preciso de cada um dos irmãos. Amém. Senhor Jesus. Voltemos para 1 João, amém? Voltemos. Deixa eu ver se eu me localizo aqui, amados. 1 João. 1 João, capítulo 5. Eu pedi para os irmãos botarem a mesa mais aqui à frente. 1 João 5, 12.
Senhor Jesus. 1 João 5,12 diz o seguinte: os irmãos encontraram? Amém. Aleluia. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmão, o caminho aqui é determinado. Tem o Filho, tem a vida. Não tem o Filho, não tem a vida. Não tem uma outra opção. Não tem uma opção intermediária. Senhor Jesus. E nós precisamos justamente ter essa experiência de vida. Esse versículo de João que nós lemos, né? O 3,16. Já ouvi dizer que é o versículo mais conhecido da Bíblia. Já ouvi dizer. Já ouvi, aí hoje eu vejo mais colocações de que é um dos mais, né? Hoje é um dos mais. Mas já ouvi dizer que era o mais conhecido da Bíblia. Que diz o seguinte, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Então a maneira de Deus amar é dando. Senhor Jesus. Engraçado, mas eu tinha plena convicção de que o amor era um sentimento, um bem-querer. Mas para Deus, o amor é uma expressão e uma atitude. Uma atitude concreta de dar. E dá ainda. Olha o que ele deu, irmãos. Dá o seu filho unigênito. Filho unigênito quer dizer que é filho único. Nesse momento aqui, Jesus, que está aqui nessas linhas, aqui retrata a pessoa do Senhor, né? Está aqui nessas linhas. Ele era o único na terra que tinha a carga genética de Deus. Era Jesus. E esse Jesus foi dado. Senhor Jesus. Para quê? Agora não foi sem objetivo não, e não foi sem propósito. Pelo contrário. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Jesus. Irmãos, essa nossa vida biológica, ela passa, né? Passa muito rapidamente até, né? Senhor Jesus. Quando eu lembro que eu estava no ensino primário, secundário, não é mais nem esse nome, né? E hoje em dia, quando eu vejo os colegas, rapaz, 20 anos de formado, vamos fazer uma confraternização. Quer dizer, e o tempo passa, olho para trás, um filho já maior de idade, fazendo ensino superior. Passa muito rápido, irmãos, muito rápido, né? Senhor, como a gente precisa aproveitar as situações. E a gente aproveita as situações entregando-as para o Senhor. Senhor Jesus, não é? Eu tenho um filho de 18 anos e aí ele não está aqui, por isso eu posso falar dele à vontade, né? Não é? E aí o conflito da juventude, não é? Uma criança que já nasceu num lar cristão e vem as ofertas, né? O que tem para balizar com aquilo que ele sempre ganhou e desfrutou em casa, não é? E o diálogo que eu tenho muito claro com ele: meu filho, olha, eu estou lhe mostrando o caminho da felicidade. Não existe outro caminho de realização, não existe outro caminho de superação, de engrandecimento, de formação que não seja esse aqui. E lhe digo, não é porque eu estou querendo lhe doutrinar, e nem quero doutrinar isoladamente nenhum dos irmãos, mas eu quero dar uma experiência pessoal, né? Senhor Jesus. Irmãos, nós todos estávamos no caminho da condenação. Não nos enganemos. Tinha um irmão que ele ilustrava a nossa caminhada nessa terra como uma esteira. Uma esteira numa usina de reciclagem, né? Um produto ali, nós éramos um produto naquela esteira. E o reciclador vai separando aqueles materiais que não estão aptos ainda de ser encaminhados para a fornalha, né? É como se nós tivéssemos aqui, a nossa vida fosse aquela esteira correndo. E o Senhor foi, na última hora, nos deu a oportunidade de resgate. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, e tem experiências assim na nossa vida que a gente não consegue esquecer, né? Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a alegria que eu tive no dia que eu desfrutei do Senhor, como eu desfruto hoje, é assim, indizível. A vontade que a gente tem de simplesmente passar para todo mundo que nós ganhamos do Senhor, que nós desfrutamos de um Deus que vai mudar a minha vida. Amém.
que vai me livrar do mal. Amém. Senhor Jesus, e que vai me garantir a vida eterna, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Por isso que está aqui, né? Para que todo que nele crê. Irmãos, então a minha salvação vem do quê? De uma atitude. Uma atitude subjetiva, pessoal. Eu tenho que crer. Sabe, outrora eu pensava que para eu ganhar o Senhor eu precisava subir numa montanha. Né? Eu precisava andar de joelhos. Nada disso. Né? E quem quiser fazer, a gente não pode fazer nada, a não ser transmitir a verdade. Né? Transmitir a verdade que você ganha a salvação pela sua atitude pessoal de receber o Senhor no seu coração e de desfrutar desse Senhor como sua vida e realidade. Porque esse desfrute e essa pessoa vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Amém. Senhor Jesus, quantas vezes nós somos salvos, irmãos? Né? A gente sai de casa às vezes, não imagina o que vai acontecer com a gente, né? E se a gente não tiver constituído desse Deus vivo, a gente age como qualquer outro, porque a carne nos converte. A carne é a mesma. O que muda aqui é o elemento interior, que é o espírito. À medida que eu recebo o Senhor, esse meu espírito que estava amortecido, que estava contrário ao projeto de Deus, ele é restabelecido, né? É como se fosse um receptor espiritual. Então a vontade de Deus passa a ter uma comunicação com a minha pessoa, que é o órgão apropriado. E aí eu vou calibrando essa sintonia, né? Essa sintonia vai sendo calibrada à medida que eu vou à palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, que possamos, irmãos, sair daqui encorajados. Não para fazermos parte de uma religião, longe disso. Não andei 70 quilômetros? 70 quilômetros para isso, não. Não andei 70 quilômetros para isso. Mas andei para conhecer um grupo de irmãos preciosos, que a gente estava saudosos em ver os irmãos. E se alegra demais em ver pessoas que a gente nunca nem viu, né? Mas se alegra porque nós vemos aqui um potencial para Deus. Amém. Senhor Jesus, né? Amém. E que os irmãos possam desfrutar dessa pessoa, né? Ó Senhor Jesus. E aí nós não poderíamos dar continuidade a essa palavra sem abordarmos essa experiência de Nicodemos, né? Ainda no João 3, amém? João 3, voltemos, né? João 3, 3. Eu vou ler para os irmãos, tá bom? A partir do 3, amém? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho... Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, Nicodemos aqui era uma referência de inteligência. Uma referência de inteligência aqui para essa sociedade, né? E cá para nós, né? Cá para nós. Vou até falar baixinho, né? Se a gente for ver, isso aqui foi uma pergunta muito trivial dele, né? Como é que um homem, né? É até biologicamente, né? Até o mínimo do raciocínio sabe que um homem adulto não vai voltar para o ventre materno, né? Não vai voltar para o ventre materno. Mas ele ficou tão embaraçado com aquilo que o Senhor falou, porque ele faltava experiência espiritual, não é? Que ele, atabalhoado das ideias, formulou essa indagação para o Senhor. E o Senhor deixou claro, né? Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, quem é nascido da carne é carne, né? Senhor Jesus. Na sequência o Senhor fala, né? Quem é nascido da carne é carne. E quem é nascido do Espírito é Espírito. Por isso nós precisamos, e o meu convite hoje, irmãos, é que todos nós desfrutemos desse nascimento espiritual. Amém. Senhor Jesus. Amém. Não é? Nós temos uma
E aí eu vou chegar lá, mas vou antecipar. Nós temos uma prática muito saudável e uma prática democrática, né? É uma palavra que está na moda, né? Democrática. Todos podem desfrutar desse Cristo e trazer para si esse Cristo. Como? Irmãos, nós não temos dúvidas que é através do crer, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o elemento é crer. Eu tenho que ter uma experiência da minha convicção subjetiva de acreditar que o Filho de Deus que foi dado pelo mundo, ele vai me credenciar para desfrutar a vida eterna, né? Então eu tenho que crer. O primeiro elemento é crer. Quando eu creio, eu trago para dentro de mim. Eu constituo dentro de mim essa crença, né? Porque as nossas convicções fazem parte da gente, né? Nós lutamos por nossas convicções, não é? Senhor Jesus. E quem crê, confessa. Quem crê, confessa. Eu creio em Jesus, eu confesso Jesus. Confesso o quê? Eu confesso que eu não sou mais sozinho nesse mundo, não é? Mas que eu tenho um Senhor da minha vida, que morreu e ressuscitou, e hoje é o Espírito e habita no meu Espírito, porque eu criei nessa obra. Senhor Jesus. E esse Jesus está dentro de mim e eu posso confessar a todos os cantos que eu tenho um Senhor e que esse Senhor é Jesus. E aí eu posso fazer uma confissão simples e dizer: Senhor Jesus. Atrás dessas simples palavras, Jesus é o Senhor. 4 palavras, né? Senhor Jesus. Eu confesso que eu não sou mais sozinho no mundo. Eu tenho um Senhor e que esse Senhor é Jesus, que nasceu, viveu nessa terra, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e hoje está no meu espírito. E essa realidade faz toda a diferença na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque se alguém vier me trancar no trânsito, por exemplo, né? Normalmente a gente fica, né? No trânsito. Às vezes o trânsito muda a gente, né, irmão meu? Isso é aí que, né? Às vezes a gente tem até um personagem da Disney, né? Que era um professor que era tão cuidadoso. Mas quando entrava no carro, se transformava e batia em todo mundo e buzinava, né? Então o trânsito é muito propenso para, às vezes, tirar a nossa personalidade assim, né? E se alguém me trancar no trânsito, por exemplo, eu posso ali no trânsito sendo trancado e posso... Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, me guarda. E isso faz toda a diferença, irmãos. Eu trabalho num tribunal, né? E um tribunal é um ambiente formal, formalizado. A gente não pode chegar... Eu não posso chegar no meio de um julgamento e gritar lá: ó Senhor Jesus. O pessoal vai pensar em chamar a segurança do tribunal para depois chamar o serviço médico, né? Não vão entender, né? Mas eu posso, dentro de mim, no meu subjetivo, né, ali entre um ato processual e outro, eu posso, ó Senhor Jesus. E quantas vezes eu já fui salvo de mim mesmo e já fui salvo de mim mesmo e salvo das situações, justamente pelo império deste nome, pelo império dessa realidade, a realidade de que eu tenho um Senhor, de que eu não sou mais sozinho no mundo e de que minha vida agora, ela tem que ser moldada à vida do meu Senhor. Então, trazendo aquela experiência lá do Oriente Médio, de quem vai na Terra Santa, que anda pelos mesmos passos de Jesus, você pode na sua vida amanhã, você pode hoje mesmo, quando estiver indo para a sua casa, andar pelos mesmos passos de Jesus, porque esse Jesus está dentro de ti. Amém. Senhor Jesus, amém. Dentro de todo aquele que crê e daquele que o recebe. Amém. Esse é o nosso encargo, irmãos. Senhor Jesus. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, irmãos. Vamos lá para 1 Pedro. Está em Cristo. Estou em Cristo, né? Amém. Junto com os irmãos. Amém. 1 Pedro. Deixa eu ficar de banda aqui para me localizar. 1 Pedro, capítulo 1. Aleluia. Senhor Jesus. Capítulo 1, 23.
Amém. Os irmãos encontraram? Amém. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do 23. Amém? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra a qual vive e é permanente. Ele está se referindo aqui à própria palavra do Senhor. A palavra como essa semente. E a relevância da semente é ela germinar. Não é? Porque ela germinando, ela se torna uma árvore. Ela dá a vida da semente, a expressão dela é a germinação, né? Senhor Jesus. Então essa semente, ela é incorruptível. Porque ela retrata o próprio Senhor. Senhor Jesus. E não há corrupção em Deus, né, irmãos? Senhor Jesus. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aí diz, porque toda a carne, como a Eva, é como a Eva. E toda a sua glória, como a flor da Eva, seca-se a Eva e cai a sua flor. Senhor Jesus. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, meu propósito, irmãos, é trazer para cada um dos irmãos essa experiência que foi minha, de receber a palavra como essa semente incorruptível, que germina no coração dos amados. Senhor Jesus, tenha misericórdia. E aí nós vamos lá para Romanos, amém? Vamos dar o desfecho aqui em Romanos. Estou caminhando para o fim, tá bom, amados? Senhor Jesus. Romanos 10. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 10, vamos ler a partir do 8, tá bom, amados? São versos bem estratégicos, bem... Fala muito ao nosso interior, né? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Primeiro, nosso encargo é manter o quê? A palavra perto. Amém, irmãos? Não vamos nos distanciar da palavra. Não vamos pegar a palavra e botar só numa estante ou no painel do meu carro. A palavra não é um amuleto. A palavra ela é viva. Né? E o encorajamento que o apóstolo Paulo nos dá é que ela esteja perto. Perto onde? Na boca e no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a palavra da fé que pegamos. Tem um elemento aqui importante, irmãos. Fé. Fé. Fé o que é? A palavra mesmo define fé. Fé é a certeza, é a convicção daquilo que eu ainda não vi. Mas a convicção no que eu tenho a receber do Senhor. Eu não vi Jesus. Não vi Jesus. Não foi contemporaneamente, do ponto de vista terreno, ministério terreno do Senhor. Eu ainda não tinha nascido, né? Não tenho 2000 anos, né? Então, né? Posso até ter uma aparência com mais idade do que eu efetivamente tenho, mas 2000 anos não, né? A gente não vê o Senhor. Mas a gente tem a fé e a certeza e a convicção de que esse Jesus, que viveu 2000 anos atrás, ele morreu e se tornou vida para me dar vida. E aí continua no 9, né? A palavra da fé que pregamos no 8, final do 8. 9. Se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o caminho da salvação, irmãos. Crê com a boca, com a boca confessar e crer com o coração. Não é? Eis o caminho da salvação. Senhor Jesus. De modo, irmãos, que eu não preciso mais subir a montanha. Não é? Não preciso mais me autoflagelar. Não é? Se eu não tiver dinheiro para ir à Terra Santa, eu não preciso me melindrar com isso. Porque eu sei que o Senhor está em todo lugar onde há a sua palavra. Onde a sua palavra habitar,
ali está o Senhor. Senhor Jesus. Então, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Eu creio com o coração para cumprir aquilo que é o próprio Senhor. O Senhor é um Deus justo. A justiça de Deus eu cumpro com o meu elemento subjetivo de crer. Senhor Jesus, essa é a minha experiência. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Senhor Jesus. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, tem um instituto jurídico que diz que pode ocorrer um julgamento errado. Chama-se de erro judiciário. Né? É quando o juiz, por algum equívoco de análise do processo, aplica às partes aquilo que não é efetivamente do arcabouço jurídico delas. Certo? Mas aqui o Senhor está nos garantindo, irmãos. Irmãos, nós servimos e nós cremos num Deus que é justo. Senhor Jesus. E Ele nos garante aqui que quem crê não será confundido. Quer dizer, irmãos, quando o Senhor voltar, se eu tenho essa convicção interna, pessoal, subjetiva, o Senhor vai levar em consideração precisamente. Amém. Inclusive no meu dia a dia. Me dando a salvação, irmãos. De todos esses episódios que são, não é? Que são experiências do dia a dia. E que precisam haver uma manifestação da vida cristã. Porque, irmãos, eu não acredito numa vida cristã que não signifique uma transformação de vida. Se eu ganho o Senhor, irmãos, eu vejo quem eu era. Eu vendo quem eu era, pela luz do Senhor, pelo foco do Senhor, eu enxergo onde eu desagradei a Deus. E se eu desagradei a Deus, com o elemento de fé de quem crê no Senhor, ele quer o quê? Agradar o Senhor. E logo minha vida, ela é uma expressão da transformação da vida de Deus. Senhor Jesus. Todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Senhor Jesus. Irmãos, vocês sabiam que Deus não tem neto? Deus não tem neto, não. Deus só tem filho. Né? O meu filho, eu orei por ele no ventre da minha esposa, com mãos impostas. Não é? Mas aquela imposição de mãos, aquela oração, se ele não tiver uma experiência subjetiva com o Senhor, ele não vai ser cristão porque eu sou, não. É por isso que a gente tem que pregar o evangelho para os nossos filhos também. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então ele é rico para com todos os que o invocam. O que é que eu falei aqui como é invocar? Ó Senhor Jesus. Irmão, eu posso me esvaziar, né? Senhor Jesus, traga esse Senhor para dentro de mim. Para a minha experiência subjetiva e pessoal. E aí o 13, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí dá o desfecho no 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Precisa crer. A gente vai invocar aquele a quem nós cremos. Como crerão naquele de quem nada ouviram? A nossa responsabilidade de pregar o evangelho. Senhor Jesus. Irmãos, pregar o evangelho, às vezes nós temos muita avaliação das pessoas. Né? Muita avaliação. Acha bonzinho ou malzinho. E nisso, nosso natural acaba correndo o risco de exercer um juízo de avaliação inadequada das pessoas. Irmãos, nós somos uns despenseiros, né? Despenseiros. Nossa obrigação é transmitir essa palavra, passar essa palavra. O resultado quem vai dar não é meu, não é seu. O resultado é do Senhor. E é para o Senhor. Então o Senhor nos encoraja aqui, né? Primeiro a crer. Segundo a transmitir, né? Fazer com que as pessoas ouçam, né? E como ouvirão se não há quem
pregue. Senhor Jesus. Então que possamos sair daqui, irmãos, hoje, encorajados a ter um viver cristão. Meu encargo não é um viver de religião. Não é que vocês tenham mesmas práticas que as minhas, isoladamente. Mas é que a partir desse momento, se o Senhor tocou no teu coração para tu ter uma experiência de vida e uma experiência de transformação efetivada pela palavra de Deus, e por essa realidade que não passa e é irrevogável e não fica velha, Senhor Jesus, não se limite, né? Receba o Senhor, desfrute do Senhor e vamos sendo aperfeiçoados através desse viver cristão, porque eu preciso de vocês e vocês precisam de mim, porque o Senhor nos constituiu todos, aqueles que creem, para dentro de um corpo, que é o próprio corpo do Senhor, esse corpo que anda e que fala. Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui essa noite, amados. E meu coração é de total agradecimento pela atenção de vocês, amados. Jesus é o Senhor. Fique por aqui, viu? Amém. Os irmãos conduzam aí.